última vez não deu certo. Em maio, nós recebemos o pastor Mauri, eu, ele e a Márcia, mais uma grande tempestade na Baixada, acabou a luz geral, muita chuva, e naquele dia nós tivemos que cancelar o culto aqui, estourou o telhado, e foi uma coisa diferente. Mas deu certo, e hoje ele está aqui, está ele, está a Márcia, está a Gabi. Gabi tem 18 anos, é solteira, mas não vai casar agora. O Mauri diz que é só depois dos 20. Pastor Mauri, por favor, vem. Pastor Mauri é pastor na Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo. Eu brinco que ele é meu chefe, né? Ele era presidente do sínodo lá em Belo Horizonte, e eu era o tesoureiro. Então, muitos anos juntos aí. Então, é um exemplo para mim aí de um pastor abençoado, usado por Deus. A Igreja da Penha é uma igreja que a gente aprendeu a amar muito, e essa parceria é para a vida toda. Então, a melhor coisa que tem é estar dentro de um reino de amigos, né? Então, hoje, quem veio trazer a palavra hoje é meu amigo Amaury. Tá? Que Deus te abençoe, meu amado. Amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos, queridos. Amém. Uma alegria estar aqui com os irmãos e estar com Vomar e Adriana, sempre bênção. E bênção poder participar desse culto nessa noite. Tem dois pregadores na história da igreja e da fé, que quando prega tem vozes, trovões e relâmpagos, Moisés e eu. Está vendo? Moisés foi lá no Monte Sinai, aquela tempestade toda. Quando viemos aqui à Baixada, aquela tempestade toda. Uma semana depois eu fui pregar em Belo Horizonte, lá na 8ª, e também, vozes, trovões, relâmpagos. Eu falei, é comigo o negócio, né? Mas foi bom, de toda forma, proveitosa a estada, né? Pudemos compartilhar bastante naquela noite. E o pastor Anderson mandava as fotos daqui, né? E nós estávamos lá, pudemos bater papo e orar. E foi uma dessas coisas raras, né? Domingo à noite, 2 pastores em casa conversando. É raríssimo isso, né? Então, Deus quis que fosse assim, nos alegramos, pudemos compartilhar bastante coisas boas no ministério. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, irmãos, pela vida dessa igreja, que tem acolhido pastor Vomar, sua família, pastor Anderson, sua família. São 2 irmãos queridos, 2 pastores, assim, chegados na jornada ministerial. Tive a alegria de poder indicar pastor Vomar para cá, e aí assim, 2 coisas, né? Que pode ser que a igreja não faça bem ao pastor, e pode ser que o pastor não faça bem à igreja, mas essa é uma daquelas assim que a gente acerta em cheio, né? A gente ouve de como a igreja tem feito bem aos seus pastores e de como o pastor tem feito bem a esta igreja. Então, louvado seja Deus por essa ligação boa, por esse plano de Deus, do qual Ele nos dá a honra de poder participar, estar aqui. Um abraço para vocês da Igreja Presbiteriana da Penha. Os irmãos de lá, vários irmãos conhecem irmãos daqui, vários daqui conhecem os de lá, não é? Temos um coro assim comum e muitas coisas boas que Deus já fez aí na história. Então, o pastor Vomar já apresentou aqui para vocês, a Márcia, minha esposa, a Gabriela, minha filha. A gente pode até negociar a questão dos 18 anos, dos 20, a condição é que o sujeito tem que ter lido a Bíblia pelo menos 5 vezes inteira, aí a gente conversa. Tá certo? Depois das leituras, assim, a gente pode sentar e falar alguma coisa. Dependendo da resposta às perguntas bíblicas, né? Mas, então, vamos lá, queridos. O pastor Vomar pediu que trouxesse uma palavra sobre família. E, dentro de um dos livros que escrevi sobre família, queria convidá-los, então, a ler comigo Gênesis capítulo 29, versículos 21 em diante. Gênesis 29, 21 em diante.
Você se lembra da história até chegar aqui, aonde vamos ler. Jacó, de quem o texto fala, vamos ver se a turma é boa de escola dominical. Jacó era filho de quem? Olha, essa é muito fácil, não é? Essa o coral responde em 4 vozes, né? Era filho de quem? De Isaac. Isaac com? Qual era o nome da mãe? Rebeca. Jacó é irmão gêmeo de Esaú. Só que o Esaú é o mais velho. Esaú é o filho mais velho. Mas tipificando esse princípio de que a salvação não é pela lei, sim pela graça, não é pelo direito da lei, mas sim pelo favor da graça. Deus já havia dito para Rebeca, quando ela estava grávida e ela tem uma complicação durante a gravidez, que ela chega a ter uma depressão, que ela deseja morrer. Deus então fala com ela que ela tinha 2 nações no ventre e que o filho mais novo seria senhor do filho mais velho, invertendo a ordem natural das coisas. E de fato, quando os meninos nascem, Jacó vem logo depois de Esaú. A Bíblia diz que ele vem segurando o calcanhar do irmão, por isso o nome Jacó, que quer dizer calcanhar. A raiz hebraica do nome Jacó vem de calcanhar, a ideia daquele que segura no calcanhar e derruba o outro. E ambos crescem. Você lembra desse momento da história em que Esaú vai para uma caçada, e ele gostava dessas caçadas, e depois de um tempo de caçada, ele volta faminto, chega em casa, vamos imaginar aqui que seria por volta de 5, 6 da tarde, e quando ele chega em casa tem aquele cheiro fortíssimo, gostoso de janta, não é? E o irmão está fazendo uma comida deliciosa, ele está fazendo um guisado, tem ali uma sopa de lentilhas, e quando Esaú pede ao irmão pouco de comida, porque ele vem quase desfalecendo de fome da sua caçada, o irmão ali, como um negociante oriental, diz para ele: de graça não, eu não dou, eu vendo para você. E aí o irmão aceita a negociação, pergunta quanto ele quer, e ele diz que ele quer o direito de primogenitura em troca de um prato de comida. Foi o prato de comida mais caro da história, né? Porque o direito de primogenitura, o que é? O direito de receber o dobro da herança em relação ao outro irmão. O pai morre e deixa 100 mil de herança, o mais velho recebia 66,666, o mais novo recebia 33,333 e assim vai. Era um bom negócio ou não era? Era o dobro. O Esaú, insensato, inconsequente, ele aceita transferir o direito de primogenitura para o irmão em troca de um prato de comida. O tempo passa, Isaac está quase à morte, cego, e ele vai dar a bênção que transfere para o filho a bênção dele mesmo, Isaac, que ele recebeu de Abraão, seu pai, que dava a ele o patriarcado, que dava a ele o direito de continuar o nome da família. Isaac manda Esaú ir à caça, trazer a comida, fazer e trazer a comida, e ele o abençoaria ali naquele momento. Enquanto Esaú vai caçar, Jacó, instigado pela mãe, prepara a comida, se disfarça de Esaú, muda a consistência da sua pele. Ele usa possivelmente um tipo de pele de um porco que havia ali, parecia muito com pele humana, mais cabeluda, porque ele não tinha pelos e o pai sabia. Ele coloca o cheiro de Esaú, chega diante de seu pai. O pai diz: a voz é de Esaú, mas o cheiro, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E ele toca na pele. A consistência da pele é igual à pele de Esaú, que era mais peludo. Então o pai cego abençoa o Jacó. E logo depois chega o Esaú com a comida que ele prepara. E o pai diz: não, já te abençoei. Estou cego, mas não doido, né? Ele diz: não, pai, o senhor não me abençoou. Ele diz: não, já te abençoei. Ele diz: não, não me abençoou. Então, depois daquela situação, o pai percebe que havia sido enganado. Esaú percebe que foi enganado, que foi trapaceado pelo irmão. Ele, irado, então, diz que vai matar seu irmão.
A mãe, para não ver aquela situação de um homicídio, uma morte dentro de casa, pega o Jacó e o envia para a casa do tio Labão. Jacó vai para a casa do tio, uma jornada distante daquele lugar. Jacó, então, vai morar com seu tio. O tio tem 2 filhas. Qual o nome delas? Qual o nome das meninas? Lia e Raquel. Lia a mais velha, Raquel a mais nova. O rapazinho novo chega diferente naquela região, com certeza as 2 se apaixonam por ele. Mas ele se apaixona pela Raquel. E ele quer se casar com aquela menina. E ele então, depois de anos, ou depois de dias, meses, lá naquela região, ele cria coragem, vai conversar com seu tio Labão e pede a mão da menina em casamento. Naturalmente, como um bom oriental, o cidadão Labão diz para ele assim: olha, você pode casar com a minha filha, mas tem que pagar o dote. O Jacó é engraçado, ele é milionário, mas não tem um centavo. E se você olhar na história bíblica, ele não herda nada do pai. Ele tem direito ao dobro, mas não herda um centavo do pai. E ele não tem dinheiro. E o tio diz para ele: então, é fácil. Você trabalha 7 anos aqui na minha fazenda. Você cuida dos meus animais, trabalha para mim 7 anos. Daqui 7 anos você casa com a minha filha. Está vendo? Se ler 5 vezes a Bíblia não é nada, não é? O cidadão manda o outro trabalhar 7 anos. Faz a conta. Teu salário, vezes 12, vezes 7. Quanto que dá? Isso é só para pagar a menina para ter o direito de casar. E depois tem que montar a casa, né? Passam-se 7 anos. Finalmente, depois de anos de trabalho duro, árduo, pesado, está Jacó diante de seu sogro Labão, ou seu candidato a sogro Labão, e aí o versículo 21 fala: disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Passaram-se os 7 anos. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar, deu um banquete. À noite conduziu olha aí no texto. Conduziu quem? Mas com quem que Jacó casou? O Labão conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E, olha o pior, coabitaram. A pergunta é: como que o sujeito dorme com a mulher sem ver quem é a mulher? Talvez o Labão, naquela noite de festa, toda hora falava: um brinde à felicidade dos noivos, um brinde aos meus futuros netos, um brinde ao meu genro. E lá pelas tantas o Jacó já não discernia bem as coisas, não é? A tenda escura. O rapaz tem 7 anos que está esperando, gente. Olha o desespero do rapaz, não é? A menina está de véu. O véu não é aquele véuzinho transparente que a noiva nossa usa, é uma burca. Ela está 100% coberta, ele não vê pano sobre a cabeça, ele vai para a tenda. As celebrações daqueles dias eram feitas, o momento áureo da celebração era quando os noivos saíam do meio da festa, da tenda onde era a festa, iam para a tenda ao lado, que era a tenda dos noivos, consumar o casamento pelo ato sexual. E aqui o povo comemorava, enquanto os dois lá terminavam a cerimônia. O ato sexual de união dos dois era parte da cerimônia. Então, eles iam para a tenda. Jacó vai. E aí vem uma situação complicada. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Versículo 25 é que é o problema. Ao amanhecer, aí complicou, não é? Agora não tem mais véu, está de dia. Se o cidadão estava afetado pelo vinho, não está mais. Ao amanhecer, viu que era Lia. Ao amanhecer, ele vê que casou com a mulher errada. Um parêntesezinho aqui, não é? Isso não parece a experiência de algumas pessoas que casaram com Raquel e depois descobriu que não era? Um dia eu estava dando uma palestra para uns noivos, para casais, e uma mulher levantou nervosa no meio do auditório e falou assim: pastor, por que é que os homens fingem ser o que eles não são e nós só descobrimos o que eles são depois que casamos com eles?
Eu disse para ela, pela mesma razão que vocês fazem a mesma coisa, que senão não casa, né? Se revelar tudo no namoro, vai ficar solteiro. Então fica surpresas para depois do casamento. Jacó teve uma surpresa que muita gente teve. Descobriu e vai conhecendo com o tempo. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque pois me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Olha que situação crítica. Aqui eu imagino, se fosse nos dias de hoje, né? O Labão ia abraçar o rapaz e dizer assim, meu filho, você não leu as cláusulas minúsculas do rodapé do contrato. Já viu que o contrato às vezes tem aquelas cláusulazinhas minúsculas? A gente nem consegue ler. Lá em cima estava escrito, casará com Raquel depois de 7 anos de trabalho. Aí lá embaixo, 7 anos de trabalho, depois de ter trabalhado 7 e casado com a Lia. O Labão disse para ele, nessa terra aqui, para casar a mais nova, tem que casar primeiro a mais velha. Agora que a mais velha casou, você pode casar com a mais nova. E você vai trabalhar mais 7 anos para pagar a outra. Faz a conta agora. Seu salário vezes 12, vezes 14. Se você achou que a menina estava cara, dobrou o preço. Mas agora ele é da família. Como ele já é genro, tem direito a financiamento, não é? Ele não trabalha e paga para levar. Agora ele leva e paga depois. Ele pode trabalhar depois e pagar a menina, mas já leva. O texto diz aqui, concordou Jacó, passou a semana a semana de Lia, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha, e para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão sua serva Bila, e coabitaram. Problema, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo Labão por outros 7 anos. Jacó amava Raquel. Mas quem é a esposa legítima? Isso é um problema, não é? Aqui você começa a enxergar a situação da família de Jacó. O que está acontecendo com a família desse moço que casa, constitui sua família, monta a sua casa, mas já com interferências, ingerências de seu sogro Labão, você percebe que a casa dele começa a vivenciar problemas. Versículo 31, vendo o Senhor que Lia era desprezada, e ela era esposa legítima, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Deus fez Raquel ser estéril e a Lia fecunda. Concebeu, pois, Lia, deu à luz a um filho que se chamou de Ruben. Ruben quer dizer, eis o menino. Está aqui o menino. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso me amará o meu marido. Ela acha que porque ela deu à luz um filho homem, um filho varão, o marido vai amar. Uma mulher que dá um homem, um filho homem, é amada por ele, é admirada por ele, é aceita por ele, é valorizada por ele. Pensamento de Lia. Concebeu outra vez, versículo 33, e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este filho, e o chamou de Simeão. Simeão quer dizer, o Senhor ouviu, ouvido, o nome Simeão. Ela diz, Deus ouviu minha oração e me deu mais um filho. Agora, uma mulher com 2 filhos é irresistível a um homem, ele vai se unir a mim. Outra vez concebeu Lia, deu à luz a um filho e disse, agora, desta vez, não foi da primeira, não foi da segunda, mas da terceira, se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, e lhe chamou Levi. Levi quer dizer o quê? Unido, ligado, porque ela disse, agora meu marido vai se ligar a mim. Ela tinha tanta certeza que ela colocou o nome no menino de unido, porque meu marido vai se unir. Versículo 35, de novo concebeu, deu à luz um filho e lhe disse, esta vez. Você percebe aqui um desequilíbrio emocional sendo construído? A frustração sendo vivenciada. É dessa vez, é agora. Agora vai e não vai. A esperança frustrada, ela diz, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá.
Judá, agora ela ficou até espiritual, que ela diz assim, o nome do menino é Judá. Judá quer dizer louvado, louvarei. Ela diz, dessa vez eu louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Ela teve alguma complicação aqui e não pôde engravidar de novo, depois do 4º filho. Mas quando uma história é complicada, ela pode complicar mais ainda, não pode? Então vamos lá. Versículo 1 do 30. Vendo Raquel que não dava luz, não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da irmã e disse a Jacó, olha o que ela disse para o marido, dá-me filhos, senão eu morrerei. Que coisa mais insana, não é? Você percebe que a Lia, querendo o amor de Jacó, vai adoecendo. Você percebe que Raquel, vendo a irmã dar à luz filhos um atrás do outro, também vai adoecendo emocionalmente. E ela chega para o marido e diz, me dá filho, senão eu vou morrer. O Jacó diz, irado contra a sua mulher, acaso estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Ele está dizendo para ela, eu não tenho problema, você é que tem. Olha lá, a Lia toda hora tem filho, e é meu. Respondeu ela, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que me dê a luz, e eu traga filhos aos meus braços, ao meu colo, através dela. Eu imagino que na hora que a Raquel falou isso com Jacó, ele ficou muito irado. Ele ficou com raiva. Ele olhou para aquela menina empregada, novinha, bonitinha, aquela menina assim atraente, ele olhou e virou para a mulher e disse, o que você está pensando que eu sou? Você acha que eu vou para a cama com essa mulher? Você acha que foi assim, não foi? A mulher dele oferecendo a menina. O Jacó não pensa duas vezes, gente. Olha o que diz o texto. Assim lhe deu Bila sua serva, e Jacó a possuiu. Versículo 4. Bila engravidou, concebeu, deu à luz a um filho a Jacó. E então disse Raquel, Deus me julgou, e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Agora, aqui começa com um problema teológico. Tem um problema comportamental, tem um problema psicológico, mas tem um problema teológico sério. A Raquel pega a moça empregada, diz para o marido que ele pode ir para a cama com ela, ele vai, engravida a menina, ela pega a criança, coloca o nome do menino de Dan, que quer dizer juiz. E ela diz, Deus me julgou, o que ela quer dizer, me aprovou o que eu fiz e me abençoou pelo que fiz. E colocou o nome do menino de Dan, juiz, para testemunhar que Deus a aprovou ao deixar o marido ir para a cama com a concubina. Tem uma teologia ruim aqui já, não tem? A compreensão de Deus projetada das dores e dos sofrimentos para Deus distorce nossa visão de Deus. Nós precisamos perceber Deus pela revelação de Deus e não pelas nossas próprias subjetividades, não pelas nossas próprias deduções, mas ela constrói uma teologia no seu raciocínio limitado, simples, deturpado nessa situação que ela está vivendo. Então, a história segue. Versículo 7. Concebeu outra vez Bila. Engravidou de novo. Olha o Jacó onde está? Na cama da Bila de novo. Deu à luz o segundo filho a Jacó e disse a Raquel, com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Naftali quer dizer luta. O nome do menino, gente, luta. E olha a cabeça da Raquel. Ela diz assim, eu estou competindo com a minha irmã e logrei, ou seja, ganhei. Ela ganhou de 2-4, você já viu isso? Isso nem com gol na casa do adversário, né? Ganhar de 2-4, como que ganha de 2-4? Ela diz, eu estou competindo com a minha irmã e ganhei dela. Por quê? Tem 2 filhos que nem são dela, são da empregada. A irmã tem 4 filhos legítimos. Vendo-lhe aquela mesma cessara de conceber, tomou também Zilpa, sua serva, deu-a a Jacó por mulher. Aí agora o Jacó ficou nervoso mesmo, você não acha? Agora o Jacó ficou revoltado, disse, que é isso? Eu não vou fazer um negócio desse? Outra menininha novinha, bonitinha aqui? Não, de jeito nenhum. Mas Jacó
Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Ele foi para a cama com ela. E disse Lia, olha só, gente, afortunada, ele chamou Gade. Gade quer dizer sorte. E ela diz, eu sou muito sortuda. Meu marido engravidou a empregada, é muita sorte, não é? Depois, Zilpa, serva de Lia. Depois, de novo, Jacó na cama com Zilpa. Deu o segundo filho a Jacó. E então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. Ele chamou Azer, Rasher, é o nome do menino, quer dizer felicidade. O filho da empregada nasce, ela toma o menino nos braços, ela tem 4 filhos já crescidos, e as pessoas estão ali vendo, e ela diz que aquele menino é a felicidade dela. Não é real, gente. Tem desequilíbrio emocional aqui, tem problema de raciocínio aqui. Foi Rúben, nos dias da ceifa do trigo, achou mandrágoras no campo. Todo mundo sabe o que é mandrágora? Mandrágoras era uma planta, conhecida lá naqueles dias como planta do amor. Era uma planta que culturalmente eles consideravam afrodisíaca, era uma espécie de Viagra daqueles dias, e tinha o poder de destravar o ventre da mulher quando ela não engravidava, ou seja, ajudava a mulher a resolver problemas de infertilidade. Eles acreditavam assim. A Lia era estéril, ficou estéril, e a Raquel está estéril. E o Rúben vai no mato, lá no campo, e acha mandrágoras e traz para casa. O rumor corre. Trouxe a Lia sua mãe, dizendo, né, mãe, olha, a senhora pode agora ser curada, toma aqui, mãe. Era uma fruta. Mas a Raquel ouviu a conversa e disse para Lia, versículo 14, dá-me as mandrágoras do teu filho. Respondeu ela, achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Aqui é conversa de mulher, não é? Complicado. A outra chega sem jeito e fala assim, me dá as mandrágoras do seu filho. A outra vira e diz assim, você acha pouco me levar o marido? Vai tomar também as mandrágoras? Quem é que estava falando de marido, gente? A mulher é assim, não é? A mulher fala de uma coisa, fala de outra. O negócio é mandrágora, mas ela põe marido no meio da conversa. É dinheiro, ela põe menino no meio, põe o pai dela no meio. E aí a conversa que começa sobre mandrágora termina com o marido. E olha só o que acontece. Disse Raquel, ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. Elas negociaram como 2 boas orientais, não é? Elas negociaram. A Raquel falou assim, eu quero as mandrágoras. A Lia disse, você já me tomou o marido, vai tomar as mandrágoras? Aí ela diz, não, então você fica com o marido hoje e me dá as mandrágoras. A Lia pensou, comer a mandrágora, mas não ter marido não vai engravidar. Eu preciso de marido. Ela falou, então leva as mandrágoras. E combinaram que naquele dia, seria dia de Lia ir para a cama com Jacó. De tardezinha, versículo 16, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e disse, olha só que conversa agradável, romântica, dia dos namorados, gente. Ele chega em casa, a mulher fala para ele assim, eu imagino que ela estaria com a mãozinha assim de lado, com o pezinho assim, e ela vira para ele e diz, esta noite me possuirás, porque eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. O Jacó é muito valente, não é? Ele vai para a cama com a mulher, naquela noite, diz lá o texto, olha lá, coabitou com ela. O Jacó perdeu a identidade em casa, gente, você acredita nisso? Ele virou garoto de programa em casa, a mulher diz assim, eu te aluguei. Um pai, um marido que perdeu a função em casa, que perdeu a identidade em casa. A situação é essa. Coabitou com ela, diz o texto, e Deus ouviu a Lia. Ela concebeu, deu à luz o 5º filho, e então disse Lia, Deus, olha só gente, como que teologia ruim alastra rapidamente. Teologia ruim é uma praga, olha só. O que ela disse? Deus me recompensou por quê? A moda pegou. Já pensou? Uma moda dessa? A mulherada disputando, não, você vai dormir com a minha empregada agora, não é? Agora você vai engravidar a empregada. Ela diz que Deus recompensou porque ela deu a menina para o marido dormir com ela.
Ela diz, Deus me recompensou, porque eu deixei meu marido dormir com a minha serva, chamou o menino de Issacar. São duas palavras hebraicas juntas. Ish, que é homem, Sicar, que é aluguel. O nome do menino, homem de aluguel. Um nome estranho. E Lia, tendo concebido outra vez, Jacó voltou para a cama com Lia, sua esposa agora, deu a Jacó o 6º filho e disse, Deus me concedeu excelente dote. Desta vez, até hoje a Lia continua, anos depois, dessa vez, é agora, meu marido vai me amar, meu marido vai me amar. Ela diz, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos e lhe chamou honra, Zebulon, quer dizer honra. Depois disso, deu à luz a uma filha, ele chamou Diná. Geralmente, genealogia não fala nome de mulher. Aqui fala de Diná, porque Diná foi estuprada pelo príncipe de Siquém, um povo vizinho, e os irmãos prometeram que ela, e depois ele arrependeu, pediu a mão dela em casamento, eles prometeram que dariam, mas, na verdade, fizeram uma armadilha, os homens tinham que circuncidar para casar com a menina, e depois da circuncisão, no 3º dia, todos eles com dores na virilha, eles entram na cidade e matam todos os homens de Siquém. Por isso que fala de Diná aqui no texto. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse, Deus me tirou o vexame, e lhe chamou José. O que quer dizer José? A minha tradução pessoal é mais um, porque José quer dizer acrescente. Quando a Raquel tem um filho, ela olha para o menino, põe de lado e diz, eu quero outro, mais um. Ela não se alegra com o menino que nasce. Ela quer competir com a irmã. Ela está na guerra. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permite-me que eu volte ao lugar da minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. E até aqui. Aqui nós temos a família de Jacó. A Bíblia é fantástica, ela nos permite ir à casa de Jacó, entrar, assentarmos-nos na sala, conhecer os meninos, conhecer as esposas, conhecer a situação da casa de Jacó. A Bíblia abre para nós a intimidade da família de Jacó, para que nós pudéssemos olhar para a família de Jacó. A Bíblia é um livro de famílias, o tempo inteiro. Começa com a família no Éden. E a redenção vem pela família de José e Maria quando nasce Jesus, que é filho de Davi, descendente de Davi. Aqui a Bíblia nos abre a casa de Jacó e nos mostra essa situação dramática da casa de Jacó. E a família de Jacó tem alguns problemas. Eu quero primeiro listar os problemas que tem nessa casa. 5 problemas que nós podemos observar na casa de Jacó. Primeiro problema da casa de Jacó nós vamos chamar de problema estrutural. A casa de Jacó tem um problema na estrutura. Ela tem um problema estrutural, gente. Pergunta, quantos maridos tem nessa família? Quantos pais? Quantos maridos? Quantas esposas tem nessa casa? 4? Quantas esposas? 2? 1? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 4. Você percebe que a situação da família é confusa? Você olha, você não sabe se são 4 esposas, se são 2 esposas, se é uma esposa. Quantas esposas cabem numa casa? 1. Quem é a esposa? Lia. Quem é Raquel nessa história? Raquel é a segunda esposa, mas tem segunda esposa em casamento? Ou seja, esse é um papel inventado, esse é um papel empurrado na marra, essa é uma figuração complicada ali que bagunça a história. Mas aí o Jacó vai para a cama com as 2 concubinas. A palavra concubina quer dizer aquela que deita com. Ele vai para a cama com as 2. E aí as 2 acabam sendo elevadas a um status parecido de esposa, porque elas não são esposas, mas elas são mães. Então, você tem uma esposa, que na verdade eles puseram 2, mas tem 4 mães. E esse é o arranjo estrutural. Quantos filhos são? A Bíblia menciona 13. Porque depois nasce o Rúben, a Raquel disse, eu quero mais um,
e não sabia que aquele mais um iria custar a sua vida, porque ela morreu logo depois do parto. Mas são 13 filhos, 4 mães, 2 esposas, na verdade, legitimamente uma, e um pai, um marido. O arranjo estrutural dessa família é complicado, gente. A família de Jacó tem problema na estrutura. Quando você olha, o arranjo da casa está errado. Os papéis, as funções familiares estão misturadas, confusas. O menino é filho de uma mulher, que ele aprendeu a chamar de mãe. Tem um outro menino do lado dele que ele chama de irmão. Mas esse menino não chama a mãe dele de mãe, chama a tia de mãe. O menino é primo ou é irmão? A mãe dele é minha tia. Mas ele não é meu primo, ele é meu irmão. E esse outro aqui? Esse outro aqui é filho da empregada. Ah, tá, esse aí então... Não, ele é meu irmão também. Você percebe a cabeça dos meninos que fica misturado? Eles não sabem direito quem é quem nessa casa. Qual é a função de Jacó? Qual é a função da tia? Qual é a função da mãe? Os meninos crescem, eles são meio irmãos, a relação é estranha, porque as funções são misturadas. Eu estou falando isso, gente, não querendo atirar pedras em famílias que por diversas circunstâncias, contingências da vida, acabaram desestruturadas. Mas para nós simplesmente atentarmos que a estrutura da família, o arranjo da família, a organização da família é extremamente importante para a saúde da família. E que quando por várias razões ela não está bem montada, ela precisa ser trabalhada, porque senão ela vai adoecer as pessoas, como adoeceu na casa de Jacó. A família está desorganizada. No Brasil hoje nós temos 38% das famílias aonde só tem a mãe e os filhos. Não tem pai. O pai não assumiu, o pai sumiu. E tem uns que só pagam pensão, porque se não pagar, vai preso. Gente, não era preciso justiça para mandar um pai pagar pensão, era? O pai devia pagar prontamente. É meu filho, como eu não vou cuidar, como eu não vou amar, como eu não vou me apresentar, não. Mas o que acontece às vezes é que as pessoas não entendem o valor do exercício da paternidade na vida de uma criança. Não é o dinheiro, é a presença, o pai, o papel, a função, o referencial. Os meninos crescem perdidos e desorientados na casa de Jacó, porque o pai, mesmo que estava lá, não estava. E tem muito pai. 38% das famílias, o pai não está lá. Agora vamos contar as famílias que o pai está, mas não está. O pai está lá, mas não é presente. O pai está lá, mas é ausente. O pai está lá, mas é omisso. O pai está lá, mas é apagado, é opaco, é sem identidade, não exerce seu papel. Uma vez a gente estava na igreja, chegou uma senhora no final do culto, e se apresentou lá no final do culto, dizendo: pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha família. Eu falei: pois não. Falou: é a primeira vez que eu venho aqui, queria que o senhor orasse. Eu falei: vamos orar, chama a família. Ela então chamou, vieram 7 ou 8 meninos, nem lembro quantos. E é raro ver uma família desse tamanho hoje, não é? Muito raro. E aí eu olhei e falei: que família bonita, que coragem desse casal, tantos filhos. Ela deu uma risada meio amarela. Falou assim: não, pastor, é porque assim, olha, esses aqui, os dois aqui, ó, são meus filhos, porque eu fui casada, eu tive um outro relacionamento antes desse, e naquele relacionamento eu tive 2 filhos, mas o meu marido não prestava, eu separei dele, e fiquei com as crianças, e eles vieram comigo. Esse outro aqui, pastor, é filho de um outro relacionamento que eu tive, e antes desse também, depois daquele. Ela falou: eu me juntei com uma outra pessoa, e aí tive um filho com ele, e depois descobri que também ele não prestava, tinha problemas de vícios, e ele então abandonou a casa. Ela falou: olha, essas outras 2 crianças aqui eram filhos dele, porque ele, antes de casar comigo, teve um outro relacionamento também, e a mulher era drogada, saiu de casa e o abandonou com os filhos. Eu descobri que ele também era, e ele foi embora e me deixou com os filhos dele também. Ela falou: olha, esses outros aqui são filhos do meu marido atual,
mas com outra mulher, porque ele também foi casado com outra antes de ser casado comigo, e a mulher tinha problemas, e ela saiu, não quis os filhos, arrumou um amante, e ele veio e trouxe os 2 filhos, e ela falou, e esse aqui no colo é meu com ele. E ela me fez uma pergunta muito interessante, ela disse assim, pastor, tem lugar para essa família na igreja? Tem lugar para uma família assim na igreja? Mosaico? Eu disse para ela, o melhor lugar para esta família é na igreja. A graça diz para essa família que é bem-vinda à igreja. Mas olha o que estava na cabeça daquela mulher, que uma família daquele jeito nem tinha espaço numa igreja, porque era uma família totalmente fora do padrão convencional. Problema estrutural. Aquela família precisa tanto do discipulado, de entender. Aquele homem vai precisar entender que ele vai ser pai dos filhos dele, pai dos filhos dos outros. Ele vai ser pai de tantas crianças. Aquela mãe vai ser mãe de outras crianças, vai ser esposa daquele marido, mesmo tendo sido esposa de 2 outros homens. Ela vai ter que ajustar a sua identidade agora e entender a função de mãe, de esposa, descrita na Escritura Sagrada e exercer corretamente esse papel. Problemas estruturais. Quantas famílias que você e eu conhecemos que têm problemas estruturais? A mãe não é mãe, o pai não é pai, os meninos avó, o avô que educa. Os meninos crescem sem conhecer o pai direito, as crianças crescem sem que a mãe exerça a função de mãe, a mãe e o pai trabalham, os meninos ficam sozinhos, é a creche, tantas outras coisas, e não aquele corpo a corpo de pai e mãe cuidando dos filhos. Ausência, confusão nos papéis. Algumas famílias têm um problema estrutural. Conhece alguma? Segundo problema da família de Jacó. Primeiro é estrutural. Se tem problema estrutural, a família vai ter problema relacional. A estrutura mal montada afeta os relacionamentos. Então a casa de Jacó tem problema relacional. Se você olhar aqui na casa de Jacó, Jacó já teve problema com seu irmão em casa. A Bíblia diz que eles lutavam, ele e o irmão gêmeo lutavam no ventre da mãe. Aí nascem 2 filhos, nascem gêmeos, e o pai prefere Esaú e a mãe prefere o Jacó, e a família fica dividida. Marido e filho para lá, mulher e filho para cá. Divide a família. Jacó já vem de um berço que tem uma tensão, que tem uma dificuldade. Ele trapaceia, engana o irmão, engana o pai, tem que sair de casa, vai para a casa do tio Labão. O tio Labão o engana, faz ele trabalhar 7 anos para casar, e aí dá outra moça e o engana. As relações familiares são complicadas. Aí ele se casa com 2 irmãs, e as 2 irmãs, diz a Raquel, competem. A Raquel diz, eu estou competindo com a minha irmã. Tem competição. Aí o que acontece nos relacionamentos na casa de Jacó? A Lia compete com a Raquel com Lia, há uma disputa das 2. Jacó tem uma competição com o seu sogro. Você lembra da história dos animais? Não é? O sogro toda hora muda o salário dele, né? Vai ser as ovelhas malhadas que nascerem, aí só nasce ovelha malhada, o sogro diz, não, era só as ovelhas pardas, né? Que eu tinha dito que ia te dar, e muda, e fica aquela troca. Se nasce mais ovelha parda, ele diz que o salário do Jacó é só as ovelhas de uma cor só. Se nasce mais ovelha parda, ele diz que o salário de Jacó é a ovelha malhada. Então é aquela confusão, o sogro engana, e a casa de Jacó reproduz isso. Você lembra que os irmãos de Jacó competem com ele, os irmãos de José competem com ele. Os irmãos de José, diz a Bíblia, odeiam José. Problemas relacionais. A casa de Jacó, os relacionamentos são doentios, são tensos, são disputas, separações, brigas, divisões, disputas. Gente, casa, família, lar, não é um ringue onde as pessoas disputam atenção, onde a mulher disputa amor do marido com os filhos, onde irmãos disputam o amor dos pais entre eles. A família, o lar não é um lugar onde a sogra disputa atenção com os cônjuges. A família não é um ringue, não é um lugar para disputa de homem e mulher. Casais como 2 pessoas que se unem no altar de Deus, invocam a bênção de Deus. A casa
acabam num tribunal brigando, disputando bens, disputando dinheiro. Como uma mulher falou comigo, eu não queria divorciar, agora eu quero. E eu vou brigar por cada garfo, cada colher que tem naquela casa. Não é esse o projeto, não é esse o alvo, não é essa a função da casa, da família, não é essa a perspectiva divina. Mas muitas pessoas transformam a família, a vivência familiar, numa relação de disputas, guerras, embates, debates, brigas e até morte. Não é o que temos visto? Marido matando mulher, mulher matando marido, pai matando filho, filho matando pai, filho odiando pai, pai odiando filhos, marido e mulher que se amavam tanto se odiando. Os relacionamentos confusos começam por vezes com as estruturas confusas. Terceiro problema da casa de Jacó. Vamos lembrar, qual é o primeiro problema? Vamos lá, qual é o primeiro problema? Segundo problema? Relacional, vamos falar forte, vamos lá? Primeiro problema? Estrutural. Segundo problema? Relacional. Terceiro problema? Emocional. Se as relações não são boas, como são as emoções? Fortes emoções, muitas emoções. Emoções, das mais complicadas. Olha as emoções: ódio, amargura, ciúme. Quais eram para ser as emoções, gente? Alegria, paz, satisfação, amor. Eu me sinto amado dentro da minha casa, eu me sinto respeitado. Mas olha a casa de Jacó, a mulher diz: agora meu marido vai me honrar. O marido não honra. Ela diz: agora meu marido vai me amar, mas ele não ama. Os meninos crescem com o sentimento de que o pai não os ama. A Bíblia diz que Jacó faz uma roupa de mangas, uma túnica de mangas talares para José. Sabe o que é isso? Uma roupa de príncipe. E os irmãos? Os irmãos ele foi lá no Brás e comprou na liquidação. Uma roupa é de um jeito, os outros a roupa é de outro. Os outros irmãos iam para o campo trabalhar debaixo do sol quente. O José ficava em casa. E quando ia lá no campo, ele ia como fiscal e voltava e dedurava os irmãos. Aí o que acontece na casa de Jacó? Que os irmãos odeiam José. Eles odeiam. José conta o sonho que teve. 11 feixes, e o dele, e ele diz: e o feixe de trigo de cada um de vocês se dobrava diante do meu. Aí o que a Bíblia diz? Que eles odiavam José por causa do sonho que ele contava. Um dia no café da manhã, ele diz: gente, tive um sonho lindo essa noite. Aí o pessoal já dizia, né, vem bomba. Ele fala: gente, eu sonhei um sonho maravilhoso. Eu sonhei que tinha o sol, tinha a lua. Aí o pessoal: tá bonito o sonho, né? E tinha 11 estrelas, aí o pessoal já sabe o que vem. Ele tinha 11 irmãos, ele disse: tinha 11 estrelas, e todos girando à minha volta. Não é bonito o sonho? Todo mundo vai admirar esse sonho, até o Jacó achou ruim, disse: José, de onde é que você tirou que eu e os seus irmãos nos encurvaremos diante de você, José? Para com isso, José, para de inventar essas histórias, José. Ele vai visitar os irmãos no campo, para fiscalizar o trabalho deles. Eles dizem: vem lá o sonhador, o que nós vamos fazer com ele? Os irmãos conspiram e dizem: vamos matar o José, vamos matar. Às vezes a relação familiar é assim, dá vontade de matar, não dá? Eles deram vontade de matar o irmão, deram uma surra, jogaram num buraco para matar depois. Foram fazer o trabalho. Quando voltaram, um dos irmãos tinha vendido José para os ismaelitas, para mercadores. Fala a verdade, tem gente da sua família que você só não vendeu porque não achou quem compra, não é? Tem mulher que só não vendeu o marido porque não achou ninguém que paga lá. Eles venderam o irmão. O irmão virou mercadoria, eles venderam José. Os cidadãos pegaram, pagaram moedas de prata
lembrando as moedas de prata de Judas, pagando pela traição, por traição contra Jesus, e eles vendem José levado como escravo, como mercadoria, vendido lá no Egito, arrematado por Potifar, e vai ser escravo na casa de Potifar. Problemas relacionais, Lia com Raquel, Jacó com os filhos, problemas relacionais entre os irmãos, problemas relacionais com os vizinhos. O Levi e o Simeão acabam promovendo uma chacina no meio dos povos vizinhos para vingar o estupro da irmã. Problemas relacionais. Quantas casas estão vivendo problemas de relacionamento? Não é amor, não é alegria, não é beijo, não é abraço. É ódio, é tristeza, é frustração, é vontade de sumir, é vontade de morrer, é vontade de matar. Quantas famílias têm problemas emocionais? É uma fábrica de pessoas doentes, meninos traumatizados, meninos doentes, mulheres traumatizadas. Quantos casamentos se transformaram numa câmara de tortura para algumas pessoas? Não é esse o projeto de Deus, meu irmão, não é essa a ideia divina, não é isso que Deus criou, não é para isso que Deus deu a vocês, casamento e família. Quarto problema da casa de Jacó, vamos lembrar os três. Primeiro, segundo, terceiro, emocional. Quarto problema, cultural. Tem um problema com a cultura aqui. Por que Labão casou Jacó com as duas meninas? A explicação é cultural. Ele diz, não se casa a mais nova antes de casar a mais velha. Tem que obedecer à cultura. Tem que seguir o que a cultura diz. Então você se casa com a mais nova, com a mais velha e depois com a mais nova. Quem é que diz que pode casar com duas mulheres? Quem é que diz? De vez em quando alguém pergunta, por que no Velho Testamento o homem podia casar com duas mulheres, 3, 4 e hoje não pode? Resposta, no Velho também não podia. Levítico vai dizer, não tomarás com a tua mulher outra mulher, é uma só. Não é a Bíblia que diz que podia casar com duas, era a cultura que dizia. A cultura que aprovava. Alguns dizem que poligamia, bigamia veio por causa das guerras. E porque o trabalho do homem era muito arriscado e vários povos acabavam vendo-se arriscados ou com risco de não sobreviver por causa de incidência alta de morte de homens e muitas mulheres, poucos homens. Então fazia uma concessão de um homem casar-se com 2, 3 mulheres por questões de terra, posses, e assim criou-se a cultura de um homem casar com 2, 3, 4 mulheres. Até hoje o Islã permite que um homem se case com 4 mulheres, desde que dê conta de sustentar as 4. Terceiro problema cultural, a concubina. Quem é que dizia que o homem podia dormir com a empregada se a esposa deixasse? A concubina era para ajudar a mulher com o serviço de casa, com cuidado com as crianças. Mas ela acabou virando uma mulher que ajudava a esposa em tudo, inclusive na satisfação sexual do marido, se fosse necessário, e se a esposa julgasse que era necessário. Então, a cultura dizia, pode casar com 2, tem que casar a mais velha primeiro, pode dormir com a empregada. A cultura, gente. A cultura é que dizia isso. Sabe o que tem destruído muitas famílias? As permissões da cultura, as concessões da cultura, os pontos aonde a cultura diverge da Escritura, e ela então determina muitas casas. É a cultura que diz o que as pessoas pensam sobre divórcio, é a cultura que diz o que as pessoas pensam sobre sexualidade, é a cultura que diz o que as pessoas pensam sobre relacionamento familiar, como deve ser a casa, como deve ser a vida. Oh, meu querido, minha querida, nós não construímos nossa casa em cima das permissões da cultura. Você quer um casamento sólido, você quer uma família saudável, feliz, abençoada, próspera, construa a tua casa, a tua família em cima da prática da obediência à palavra de Deus. Construa a tua casa sobre a rocha e não areia. Jacó construiu em cima das permissões da cultura. Quanta gente está construindo em cima do que a cultura diz que é certo e errado?
Mas o que diz para nós o que é certo e errado, o regulador da nossa conduta, do nosso comportamento, o livro das regras do nosso sexo, do nosso pensamento, da nossa ação, do nosso comportamento, o livro regra da maneira como nós tratamos as pessoas, é as Sagradas Escrituras, Velho e Novo Testamento, irmãos. E é aí que temos que construir nossa casa e nossa família. Quinto problema da casa de Jacó. Vamos lembrar? Primeiro é? Segundo? Relacional. Terceiro? Emocional. Quarto? Cultural. Tudo vai culminar no quinto problema. Problema moral. A moral dentro da casa de Jacó se perdeu, gente. Jacó foi para a cama com uma menina, foi com a outra, casou com as duas, foi para a cama com a terceira, foi com a quarta, e ele tinha 4 mulheres com as quais ele se relacionava sexualmente em casa. Jacó tem problemas com o sogro, com a relação trabalhista. Ele quer enganar o sogro quer enganá-lo, e aquela disputa. A Raquel, quando ele vai embora, rouba os ídolos do pai, que eram de ouro. Um dia Jacó vai para a tenda de Bila, e quando ele entra na tenda de Bila, quem estava lá? Rúben, o filho mais velho, foi para a cama com Bila. Jacó, quando vai amaldiçoar Rúben no final de Gênesis, diz: você não é o mais nobre dos seus irmãos, porque você violou a cama do teu pai. Olha onde a família de Jacó foi parar. Um filho que violou a cama do pai. Paulo vai falar disso lá em Corinto. Aconteceu na casa de Jacó. A menina Diná foi estuprada. Levi e Simeão cometem uma loucura, matam todos os homens de Siquém, uma chacina, homicídio. Jacó diz: nossas mãos estão manchadas de sangue, seremos odiados pelos nossos vizinhos. A casa de Jacó, com problemas morais, vai parar no homicídio. Os irmãos vendem José, chegam em casa com a roupa de José suja de sangue, e jogam para o pai, dizendo: pai, não vimos José, achamos a roupa dele suja de sangue. O Jacó, precipitado, não manda investigar, não sonda nada, apavorado, grita, porque ele ama demais aquele menino, e ele desesperado e grita: José, meu filho, e aí deduz que um animal, um leão, um urso, comeu o filho dele. E durante 17 anos, os irmãos de José sustentaram uma mentira dentro de casa, de que o irmão deles havia sido comido por um animal, mas o irmão havia sido vendido por eles aos ismaelitas. Problema moral dentro da casa de Jacó. Irmãos, problemas morais destroem famílias. As permissões complicadas destroem famílias. A traição sexual, a violência. Há uma pesquisa do Instituto Barna dizendo que no meio evangélico o índice de violência é 10% menor do que nas famílias não evangélicas. Só 10%, gente. Não é pouco? Ou seja, é praticamente igual. O irmão, os crentes batem igual os não crentes. Só que a diferença é que crente bate em nome do Senhor, não é? Ele diz: em nome do Senhor. Dá um soco santo. Isso é uma questão de conduta moral. Você não agride, você não tortura, você não assedia moralmente as pessoas de sua casa, você não faz isso com a sua esposa. Conduta moral complicada, problemática na casa de Jacó. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa de comportamentos sexuais distorcidos, por causa de comportamentos de violência, por causa de abuso, pai abusando filho, filho abusando de pai, quantas coisas, por causa de roubo de dinheiro, por causa de engano, por causa de traições, por causa de dissimulações. Quantas casas complicadas, sofrendo problemas morais. Quantos casamentos já foram destruídos por problemas morais?
Quantas relações de pai e filho foram destruídas por problemas morais, gente? Então vamos lembrar. 5 problemas da casa de Jacó. Vamos lá? Primeiro, estrutural. Segundo, relacional. Terceiro, emocional. Quarto, cultural. Quinto, moral. Em nome de Jesus, fecha a porta da tua casa e não deixa essas coisas entrar. Fecha a porta do teu lar, não deixa isso entrar. Alguém me perguntou assim, pastor, não tinha uma família melhor para Deus arrumar, não? A resposta que eu dou é, essa foi a melhorzinha que deu para arrumar, gente. Isso é a humanidade. Isso não é Jacó, são os Silvas, são os Oliveiras, são os Antunes, são os Andrades. Nós gostamos de falar mal da família dos outros, mas quando nós olhamos para dentro da nossa família, há histórias terríveis, há horrores, há terrores, há coisas das quais nos envergonhamos, há pessoas das quais nós nos envergonhamos tantas vezes na nossa casa, e essa história está aqui, porque a Bíblia não é um livro de uma vitrine de pessoas santas, para que eu e você as imitemos, não, não é isso. A Bíblia é um livro que está revelando um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus gracioso, um Deus justo e fiel, que veio abençoar a humanidade perdida, e Ele vai salvar essa família. Sabe como que Deus salva essa família? Sabe qual é a esperança e o conserto dessa família? Em primeiro lugar, o conserto dessa família é por causa da promessa. Deus fez uma promessa para Abraão, eu vou abençoar a sua descendência. Aí nasce um descendente complicado igual Jacó. Muda a fidelidade de Deus, muda a promessa de Deus. Deus diz, eu vou abençoar a tua descendência, mas tem um Rúben, tem um Levi, tem um Simeão naquela família. Deus volta atrás na sua promessa. Deus desiste da sua promessa, diz, essa família é complicada demais, esse casamento é torto demais, essa casa, esses filhos são complicados demais, eu não vou mexer mais com esse povo, vou largar para lá. Não, Deus fez uma promessa, e quando Deus faz promessas, Ele cumpre. Deus é fiel, e Ele cumpre sua promessa na casa de Jacó. Meu irmão, você precisa entender isso. Tua casa, teu casamento, tua família está debaixo das promessas de Deus. Deus disse que se você o ama, guarda os mandamentos dEle. Ele visita até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Se você orou e pediu a Deus que abençoasse a sua casa, a Bíblia diz que Deus prometeu abençoar a casa de quem o invoca. Então, confie na promessa sobre seus filhos, sobre tua casa, sobre a história da tua família. Para com esse negócio de achar que a tua família é amaldiçoada, que nada nela dá certo, que todo casamento estraga, que ninguém consegue ser feliz e funcionar bem. Lembra, a promessa de Deus está sobre a tua casa. Deus prometeu abençoar lares. Deus disse que edifica a casa conosco, que constrói o lar conosco. Tantas promessas que nós temos na Bíblia sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre vivência familiar. Tantas promessas, cada uma delas está de pé. E a história de Jacó é um testemunho claro para mim e para você, que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Que a promessa de Deus é a esperança das complicações familiares. Se tem dores, tem vergonhas, tem histórias complicadas tuas, tem pecados, tem erros, tem problemas de familiares teus, eu quero te convidar, agarre-se à promessa de Deus, porque tem esperança para você nela. Segundo lugar, a esperança está na graça de Deus. A esperança está na promessa e a esperança está na graça de Deus. Deus é gracioso e isso muda tudo. Uma das expressões mais lindas que eu acho na Bíblia, por exemplo, aparece no Salmo 46, quando a Bíblia diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gosto muito disso, sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, Deus de Jacó. Quando a Bíblia fala Deus de Enoque, lembra? Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. O Elias, você consegue imitar o Elias? Com aquela fé toda, aquela santidade toda, aquela paixão toda? Imitar o Elias é complicado, não é? Mas agora, imitar o Jacó, quem dá conta? Eu. Todo mundo aqui dá conta de imitar o Jacó, não dá não? Deus colocou o nível
bem baixo para eu e você alcançarmos, e Deus se permitiu chamar de Deus de Jacó. Pode ser Deus da Mauri, pode ser seu Deus, pode ser Deus de qualquer um de nós, pode ser Deus do homem mais complicado, Deus está ao alcance de todos nós pela graça, é pela graça, não é pela lei, não é pelo esforço, não é pela força, não é pela virtude e capacidade humana, é pela graça do Senhor Deus. Então tem lugar para você, tem lugar para a tua família no altar de Deus, tem lugar para os teus filhos no altar de Deus, tem lugar para os teus ancestrais no altar de Deus. Traga a tua família na oração, coloque tua família na intercessão, porque pela graça tem lugar para a casa de vocês. Tem um espaço para vocês no altar de Deus. É a graça. E como a graça cura e conserta as coisas. Eu evangelizei uma senhora uma vez e ela converteu, eu a discipulando, ela me falou um dia no discipulado, ela tinha 65 para 70 anos de idade, e ela me disse na reunião que tivemos, falou: pastor, eu queria fazer uma pergunta. Ela disse: olha, meu pai tem 50 anos que eu não converso com meu pai, sou brigada com ele há 50 anos, eu soube que ele teve um derrame, está quase à morte, e eu queria saber se eu devo visitá-lo ou não. Eu disse para ela: você tem que visitar seu pai, a Bíblia diz para honrar pai e mãe. Ela disse: pastor, mas ele não presta. Eu disse: a Bíblia não perguntou se presta ou não presta, a Bíblia disse: honre teu pai e tua mãe. Vá lá, visite teu pai, ore por ele e conte o que Jesus fez na sua vida. Ela foi. O pai, quando ela contou a história, em lágrimas, se arrependeu, pediu perdão. Ela abraçou, pediu perdão a seu pai. Menos de 15 dias depois, o pai daquela senhora morreu. Ela passou os últimos dias, ela disse que algumas noites ela dormiu abraçada com o pai, os dois ali, sobre a cama. Ela disse: foi uma cura para a minha vida. Se meu pai tivesse morrido, sem que nós nos reconciliássemos, a minha vida não seria a mesma. Mas eu pude, diante do caixão do meu pai, me despedir dele com uma alma limpa, porque a graça de Deus que me restaurou minha relação com meu pai. Isso é a graça, gente. Isso é a graça de Deus. Por último, a história de Jacó nos é um testemunho do poder de Deus. A promessa de Deus, a graça de Deus e o poder de Deus. O poder de Deus aqui é fantástico. Jacó é esse cidadão trapaceiro, liso, usurpador, mas Deus transformou Jacó em Israel. E isso é o poder de Deus. Um dia Jacó encontra com Deus no Val de Jaboque, que ele muda o nome para Peniel, que quer dizer a face de Deus. Porque ele diz: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. E naquele dia Deus disse: você já não se chamará Jacó, a partir de hoje o seu nome será Israel, que não é mais calcanhar, usurpador, seu nome agora é campeão, príncipe de Deus. E Deus diz uma coisa fantástica: você lutou com Deus e com os homens e venceu. Pergunta: na luta de Deus com Jacó, quem ganhou, Deus ou Jacó? Quem que apanhou de quem lá na história? Lembra da luta? Eles lutaram durante a noite. Aquele ser que estava ali representando Deus está lutando com Jacó, e Jacó é insistente, persistente, ele não desiste. Aí aquele ser vai e fere a coxa de Jacó, desloca a coxa. Aquela dor insuportável, a gente quase desmaia de dor se isso acontecer. E Jacó, arrastando no chão, uma dor insuportável, abraça aquele anjo, e ele diz: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Interessante essa luta. Jacó pergunta para aquele ser assim: qual é o seu nome? Ele diz: por que você pergunta meu nome? E o ser pergunta para ele assim: qual é o seu nome? Deus, naquela teofania, pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: meu nome é Jacó. Numa luta naquele dia, gente, naqueles dias, uma das formas de se render, jogar a toalha, era falar o nome diante do adversário. É quando você confessava seu próprio nome para o adversário, significa que você está se rendendo. Por que Jacó ganhou a luta? Porque Jacó se rendeu. Quando Jacó se rendeu, Jacó ganhou. Preste atenção nisso. Quem luta com Deus perde. Quem se rende para Deus ganha.
Deus teve que quebrar a coxa do Jacó para ele se render. Tem gente que Deus tem que quebrar o pescoço. Mas Deus, quando quebra, é um ato de misericórdia para mudar o nome e transformar aquela pessoa pelo poder dele. Quero terminar com uma história bem antiga, não sei se você conhece. Um cidadão converteu e depois de um tempo ele encontra com um amigo, um velho amigo, anos e anos que não se encontrava com aquele amigo, e os dois conversando, o cidadão então disse para ele: eu ouvi falar que você agora se tornou cristão, você segue Jesus. E ele diz: olha, você é uma das pessoas mais céticas que eu já conheci na minha vida. E agora, ouvi falar que você é crente, isso é ridículo. Não vai me dizer que você acredita naquelas histórias bíblicas agora? Ele disse: eu acredito em todas elas. Me tornei de fato cristão. Ele disse: mas como você acredita naquela historiazinha do peixe que engoliu o homem e depois de 3 dias devolveu? Vai falar que você acredita num negócio desse? Vai falar que você acredita naquela história lá que Jesus transformou água em vinho? Você sabe que isso é impossível, eu não quero pensar que você acredita nisso. Aquele cidadão disse para o amigo: eu acredito que Jesus transformou água em vinho. Sabe por quê? Porque na minha casa, Jesus transformou cachaça em comida. Nesses anos que nós não nos encontramos mais, eu me tornei alcoólatra. Eu me tornei um alcoólico. Eu perdi o emprego, eu perdi a minha esposa, eu perdi a moral com meus filhos, eu perdi a moral com a sociedade. E Jesus me encontrou caído, dominado pelo vício. Jesus me libertou. Eu recuperei a minha moral, recuperei a credibilidade com meus filhos, restaurei meu casamento e hoje tenho um emprego de volta e sou uma pessoa respeitada. Então eu acredito que Jesus transforma água em vinho e muito mais, Ele transforma cachaça em comida. Esse é o poder de Jesus. Ele pode transformar a pior das pessoas. Ele pode transformar os homens mais complicados, as mulheres mais complicadas, os filhos mais complicados, as circunstâncias mais complicadas, as situações mais complexas, mais difíceis, as situações mais embaraçosas, vergonhosas. A graça de Deus, o sangue de Jesus pode cobrir, o poder de Deus pode transformar essas situações. Então eu quero te dizer em nome de Jesus: não desiste do teu casamento, não desiste dos teus filhos, não desista de esperar e de buscar uma intervenção sobrenatural de Deus, um encontro com Deus em Peniel, e pode mudar completamente a sua história. A Bíblia diz em Gênesis que Jacó morreu de ditosa velhice. E Jacó foi sepultado no campo de Macpela, aonde foram sepultados Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. Finalmente Lia foi reconhecida como esposa. A família de Jacó consertou. José perdoou seus irmãos a traição quando se reencontraram no Egito 17 anos depois. Disse para eles: não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus para a preservação da vida. Abraçou e beijou seus irmãos, perdoando cada um deles. E eles viveram finalmente como família, como irmãos, uma relação familiar saudável, uma estrutura organizada, emoções curadas, o poder de Deus resgatando aquela família. Que esse mesmo poder seja sobre a tua casa em nome de Jesus. Amém? Pastor Vumar, tem um momento de oração pelas famílias aqui. Nós vamos aproveitar a presença do pastor Mauri. E eu quero receber oração. Vem para cá, pastor. Você não terminou seu serviço não, tá? Barba, cabelo, bigode. Se você quiser trazer sua família, nós vamos ficar aqui. Eu também quero receber oração pela minha família. Hoje eu também estou no altar. E você que está em cima, se você quiser, pode descer também, tá bom? Nós vamos encerrar em oração. Se você está com sua família, se não tem, você representa ela aqui. Lembra dela. Eu queria que o pastor Mauri orasse, abençoando nossas vidas. Em nome de Jesus, a oportunidade que Deus nos dá de colocar diante dele. Eu tenho certeza que você não tinha marcado na agenda esse dia, mas Deus tinha. E esse dia estava marcado, o dia que Ele vai dar uma virada na sua família, abençoar a sua casa. Amém? Muito bem.
Você podia fechar os seus olhos, chegando aqui à frente, você fecha seus olhos e fala diante de Deus uns nomes de umas pessoas da sua família. Tem uns complicados lá? Tem? Fala o nome deles diante de Deus agora. Senhor, Jacó falou o nome dele na tua presença. Então fale você o nome de seus primos, o nome dos irmãos, o nome dos filhos, o nome do pai, o nome do marido. O ex-marido você tem que perdoar, está com a sua alma atravessada, ferido, machucado. Não deixa esse fardo em cima dos seus ombros na sua jornada de vida, querido, querida. Perdoa, libera no altar de Deus e diz: Senhor, como José perdoou os irmãos, eu perdoo, Senhor. Fui machucado, fui magoado, fui ferido, mas eu perdoo, Senhor. Está perdido, é complicado, está nos vícios, é violento, é agressivo, mas Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ajuda esse meu irmão, ajuda meu pai, minha mãe. Fala com Deus agora, fecha seus olhos e coloca essas pessoas, fala esses nomes, fala o sobrenome de vocês diante de Deus agora. Senhor, olha aqui, ó Deus, os Oliveiras. Senhor, olha aqui, Pai, o Senhor conhece o sobrenome, a história. O Senhor sabe, Deus, os antecedentes. O Senhor conhece, Deus, os antecessores de cada um. O Senhor conhece, Deus, a gênese de cada um. Ó Deus, o Senhor sabe das fraquezas de cada família. O Senhor sabe das mazelas, das tendências, dos problemas. Mas Deus, louvado seja teu nome, porque o Senhor entrou na casa de Jacó. Isso, ó Deus, sinaliza para nós que o Senhor entra nessas casas, que o Senhor, Deus amado, se alegra e se agrada de entrar no meio da nossa família, e o Senhor muda, o Senhor transforma Jacó em Israel, transforma as mulheres, transforma os homens, transforma os filhos, transforma os relacionamentos. Cura, Deus amado, dos relacionamentos conflituosos. Cura, Deus amado, os relacionamentos doentes. Cura, meu Deus eterno, as emoções doentes. Tira traumas, tira amarguras, Deus eterno. Tira ódio do coração e põe amor, Deus. Tira tristeza e põe alegria, Pai. Tira frustração, Senhor. Põe realização, Pai, cura as doenças, cura, Deus amado, as complicações, as tensões, desarme-as em nome de Jesus. Abençoe os casamentos dessas famílias, Pai. O Senhor sabe de falhas, de imperfeições humanas, mas dá casamentos sólidos. Livra, Deus eterno, do divórcio, da violência. Filhos, que Ele não roube casamentos, que Ele não roube, ó Deus, a moral, o nome dessa família, Pai. Repreenda toda ação do maligno contra essas casas. Ó Deus, que cada família seja abençoada pelo poder sobrenatural do Senhor, que Tua graça seja sobre cada uma destas famílias aqui, Pai. E elas representam cada família dessa igreja. Abençoe cada casamento, abençoe, Deus, cada avô, cada avó, cada relacionamento de sogra com genro, com noras. Abençoe os relacionamentos entre os irmãos, sejam saudáveis, sejam leves, sejam felizes, Pai. Concede, Deus, toda a sorte de bênção sobre cada família, que cada uma seja abençoada, que cada uma seja visitada com o Teu sobrenatural, e que as situações impossíveis até sejam revertidas, pois o Senhor tem o poder de fazê-lo, e que a bênção do Senhor seja sobre cada nome, cada sobrenome pronunciado no Teu altar nessa hora. Te invocamos e pedimos, cada família seja abençoada, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe tua casa, Deus responda a oração que você fez no altar dele agora. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a eterna consolação do Espírito Santo de Deus, sua bênção, esteja sobre você, sua família, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Boa noite para você. Você tem direito a uns 10 abraços aí, quem está por perto. Domingo nós nos encontramos aí às 9 da manhã, às 19 horas, tá? Deus te abençoe.